que você acha relevante esse movimento indígena, esse encontro de autores indígenas? Qual a importância que você acha disso para você, para o movimento? Como que você... Então, eu considero assim que depois de tudo que os povos indígenas experimentaram, e essa história que eu contei não foi uma história do século XVI nem do século XVII, é uma história muito recente, né, que nos remete para aquele que a gente fala muito dos jesuítas, né, mas me remete muito para isso. E isso, na verdade, é para exemplificar, né, como que a tradição, o jeito indígena de ser, foi historicamente absolutamente violentado e continua sendo até hoje. Então, pensando em tudo isso e pensando que hoje nós vivemos uma outra realidade, partindo do princípio de que nós temos uma Constituição cidadã que nos dá direito, né, de sermos o que somos, de termos a nossa identidade, de termos inclusive escolas diferenciadas para educar a nós e aos nossos filhos. Então eu penso assim que a literatura indígena tem hoje um papel fundamental no diálogo com essa Constituição cidadã, no sentido de pensar na construção de outros instrumentos, por exemplo, de educação. Então, se os livros produzidos pelas editoras brasileiras e pelos não índios não servem para o nosso povo porque ela está totalmente desalinhada com o nosso jeito de ser, o que serve então para formar, do ponto de vista do material didático, o que serve então para a formação dos nossos povos? Obviamente que é uma produção que quem terá autoridade e legitimidade para produzir serão os nossos próprios escritores indígenas. Então eu penso que nesse sentido há uma afinidade muito grande entre a literatura indígena, né, e a formação do guerreiro indígena. Essa é uma perspectiva, mas existe uma outra perspectiva que é muito interessante, que é de pensar que a literatura indígena é também um instrumento de produção de um material para a formação do não índio em relação à história e cultura indígena. Porque, afinal de contas, é necessário que a sociedade brasileira tenha bastante clareza do que é isso que eles estão apelidando de índio, né? Eu vou contar uma história bem rápida, que um colega meu ia fazer uma entrevista parecida com essa aqui, mais ou menos, e eu estava observando isso dentro de uma aldeia. E aí, na hora que ia começar a gravação, o rapaz que estava gravando não era indígena, e era totalmente desavisado sobre as questões indígenas. E aí isso é engraçado, porque no momento que ele falou assim, pode começar a falar, aí o telefone do meu parente tocou. E aí ele falou, não, espera aí que eu vou atender. Aí ele atendeu o telefone, na hora que ele terminou de atender, o rapaz que estava entrevistando falou assim, ué, mas você não é índio? Como é que seu celular toca e você tem celular e atende celular? Aí esse camarada, colega, parente, olhou para o rapaz e falou assim, meu amigo, se você acha que eu não posso usar celular, nós vamos ter que estabelecer aqui um regimento e você não vai poder comer mamão, nem maracujá, nem farinha, nem açaí, nem peixe assado. Você não vai poder tomar banho todos os dias e, por favor, não use a palavra Brasil, porque essa palavra é nossa, é do nosso povo. Então, se você acha que as relações devem se dar nesse formato, vamos estabelecer aqui os limites de maneira regimental, né? Aí eu acho que essa fala é interessante, porque o que eu estou dizendo é o seguinte, é que a sociedade brasileira tem que saber o que é ser indígena, né? E desmontar essa generalidade, porque índio, na verdade, o meu parente Daniel gosta de brincar e dizer assim, que índio é um metal, né? Quem tiver dúvida, vá lá na tabela periódica, tem um metal chamado índio, que tem número atômico, massa atômica, né? E eu não sou isso, né? Então, assim, o povo brasileiro precisa saber que no Brasil existem mais de 300 povos indígenas, falantes de quase 200 línguas diferentes, além da língua portuguesa, obviamente, né? Então, é uma diversidade muito grande que o brasileiro pouco conhece, que precisa conhecer e que a literatura indígena certamente tem e terá essa função, né, de informar a sociedade brasileira sobre esse jeito de ser, essa diversidade indígena, essa riqueza grande, né, que para o Brasil tem sido motivo de tristeza, porque dizem que o indígena atrapalha o desenvolvimento, que o indígena é atrasado, né, e a literatura então tem que mostrar o inverso disso.